Olha, eu acho que o teto foi bem sucedido porque ele tirou o Brasil da maior recessão da história. Ponto. Agora, não há dúvida de que é isso que a maioria dos debatedores não falam, é que, na medida que não foram feitas as reformas fundamentais, principalmente a reforma administrativa e a tributária, que são parte importante, além da Previdência que foi feita, etc., o que acontece? Com as despesas obrigatórias, isto é, aquela despesa de financiamento da máquina crescendo, você comprimiu os investimentos em infraestrutura. Você tem que abrir espaço para investimento em infraestrutura. Sim. Como? Não aumentando despesa indefinidamente, mas sim cortando exatamente despesas para abrir espaço para as despesas necessárias. A vantagem do teto é essa, forçar a definição de prioridades. Isso é que é importante, né? Nós temos que pagar as despesas públicas, então esse é o problema. Se você olhar o Brasil, olhar a longo prazo, porque às vezes no Brasil nós temos a tendência de ser muito curto-prazista, né? De 1991 até 2016, 25 anos, a despesa pública no Brasil cresceu 6% ao ano acima da inflação. Isso dobrou a percentagem do PIB gasta com o governo. É insustentável isso. Não é possível continuar nessa tendência. E o que fazer agora para frente, né? A gente tem visto todo mundo, o próprio candidato, o ex-presidente Lula, fala em revogar o teto de gastos, mas não sinaliza muito o que seria colocado no lugar. O Tesouro Nacional, nesse momento, discute uma espécie de novo teto que, dependendo do nível de endividamento que a gente tivesse, poderia ser gasto acima da inflação, algum percentual que ainda está em discussão. Qual que seria a fórmula ideal agora, nesse momento, que a gente tem uma conjuntura diferente, até em razão da pandemia, né? O teto foi criado antes da pandemia, novas demandas surgiram em função de toda essa crise sanitária. Olha, o que se gastou na pandemia foi justificável, extra-teto, despesas extraordinárias, etc., que ele já foi. Agora, o país precisa exatamente de responsabilidade fiscal para crescer. O que se precisa entender com clareza é o seguinte: o melhor programa social que existe é o emprego. Então, não existe país que melhore o padrão de vida da população, que diminua a desigualdade só arrancando mais dinheiro da população e distribuindo de volta e gastando um bom pedaço disso na administração da máquina pública. Esse é o caminho do desastre. Já existem impérios no mundo, a história mostra isso, que acabaram, faliram por causa disso. Você tem que criar condições para que a economia cresça, gere emprego e gere renda. E para isso é necessário manter a responsabilidade fiscal e aí sim abrir espaço para esses investimentos absolutamente necessários. O problema é que quando você começa a discutir o que você vai mexer, o que entra, o que não entra, qual é a regra, você já entra no pesadelo, porque aí todo mundo quer puxar a coisa para o seu lado, etc. O teto teve um prazo exatamente para isso. É o prazo de 2016 até 2026. Só faltam 4 anos. É o tempo de fazer as reformas fundamentais, arrumar a casa e seguir. E aí sim, com o país tendo a possibilidade de crescer um pouco mais do que esse ano que vem é 0,5%. Esse ano cresceu um pouco mais. Se você comparar, por exemplo, só para finalizar essa parte, eu dirigi aqui a economia de São Paulo durante os 3 anos e pouco. Neste período, o Brasil, como um todo, cresceu 1,7%. São Paulo cresceu 8%. Então, essa é a questão. Quer dizer, agora, se você tirasse São Paulo da estatística, o Brasil estaria negativo durante 3 anos, não é só a pandemia, não. Então, o que acontece? Não é possível um país que fica crescendo 1,7% durante 3 anos, um tempo. Fala, não, mas a pandemia é verdade, mas e 2019? Já cresceu 1 e pouco também.
Ministro, o senhor falou em arrumar a casa, né? Então, se o senhor tivesse sentado ali, vamos imaginar que teve ali que o candidato Lula foi eleito e que convidou o senhor. Como é que arruma a casa com uma expectativa, por exemplo, de que o Auxílio Brasil em R$600 custe 59 bilhões adicionais, depois mais 10 bilhões de 13º a mulheres, quer dizer, uma série de despesas que foram criadas e que nem estão muito previstas no orçamento do ano que vem? Os 53 mais 10 não estão no orçamento. Eu acho o seguinte, é possível absorver isso criando uma excepcionalidade para o ano que vem, para acomodar esses 60 bilhões, que são necessários hoje, as famílias estão precisando mesmo, desde que haja um compromisso firme de respeito ao teto logo a partir de 24. Agora, fala, como é que vai respeitar o teto aí, a despesa vai cair? Simples, faz a reforma administrativa durante o ano de 23. Mas uma reforma administrativa seria suficiente para garantir ao longo de muitos anos, de forma perene, né? Porque o Auxílio Brasil seria 54, 55 bilhões anualmente, sempre gasto nesse sentido. Teria espaço? Olha, seria suficiente para bem, abriria o espaço. Vou te dar um exemplo disso. O Estado de São Paulo, que é uma parte da economia, um pouco mais de um terço da economia brasileira. Nós fizemos uma reforma administrativa muito boa, muito bem feita e muito eficaz aqui em 2021. Em 2022, o Estado entrou no ano com saldo de caixa de 53 bilhões de reais no Estado. Tem 8 mil obras em andamento sociais, etc., infraestrutura em função disso. Então, é possível, sim. E qual que seria essa reforma administrativa? Quais seriam os pontos? Vai Os mexer em direito adquirido? Primeiro, vou citar um exemplo. São vários, a reforma é ampla, mas um exemplo. É comum em governo, isso existia em São Paulo bastante, o governo federal então é enorme. Existe uma necessidade qualquer num determinado período. Construir uma estrada de ferro, uma estrada que não sei o quê, fazer um projeto lá, não sei onde. Este projeto terminou, ou não foi feito, ou não será feito. A estatal continua. Funcionários, prédios, luz, água, telefone, verba de manutenção, não sei o quê. Então é esse o problema. Isso é inútil, só tem despesa. Você fecha uma estatal dessa, você não tem prejuízo nenhum. Fala, bom, e as pessoas? Você não pode ter um Estado apenas vivendo para sustentar, porque o Estado tem que arrecadar. Você tem que gerar emprego na economia para que essas pessoas todas sejam absorvidas. No momento que você faz a reforma administrativa, cria a responsabilidade fiscal, dá uma sinalização boa de responsabilidade fiscal, o país cresce e absorve todos esses trabalhadores.